Boa noite, meus irmãos. O Senhor é bom, amém? Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos 9. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 19. Achamos, amém? Quem tem Bíblia talvez tenha mais dificuldade, mas quem está aí de iPad é mais fácil. Achamos? Muito embora Atos seja um livro fácil de achar, né? Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias chegar e impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes da sinagoga para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos aqui nessa noite. Fala ao nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos fale. Queremos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Antes de entrar propriamente aqui dentro do texto, eu quero falar de 4 coisas que Paulo não sabia sobre Jesus. Eu quero falar a respeito do próprio nome dele. Quando você faz uma leitura mais apurada, você percebe que Atos, no capítulo 9, só fala dele como Saulo, e não como Paulo. A maior parte desse texto só fala Saulo. O nome de Paulo só aparece no capítulo 13, na primeira viagem missionária, lá a partir
do capítulo 13, vai falando sobre a viagem missionária. Quando chega no versículo 13 do capítulo 13, você não vê mais mencionar o nome Saulo, só o nome Paulo. Dali para frente, você não vai encontrar mais. Aí a pergunta é o seguinte, ou seja, por que o nome dele foi mudado, ele foi trocado? Até um hino antigo de uma determinada igreja, que diz que quando ele tem esse encontro, o seu nome era Saulo e agora é Paulo. Okay? Como se o nome desse homem fosse trocado em razão da conversão. Isso não procede. Ele, como sendo judeu, ele tinha o nome hebreu, que era Saulo, e ele também tinha, por ser um cidadão romano, ele tinha outro nome, então para o judeu poderia ter um outro nome. E o nome Paulo é muito mais mencionado do que Saulo, não em razão da conversão, mas em razão dele estar mais junto dos gentios, em razão dele não estar mais tão próximo dos judeus. E aí a Bíblia vem mencionando sobre o nome dele, sobre Paulo e não sobre Saulo. Uma outra observação que a gente precisa apurar aqui é que nós precisamos entender que o texto não diz, a gente não pode nunca ferir o texto, a gente nunca pode dizer o que o texto não diz. O texto não diz que Paulo caiu do cavalo, o texto diz que ele caiu por terra. Ele poderia estar a cavalo, poderia estar, mas ele também poderia estar em pé, e quando aquela luz brilhou, fez que ele caísse. Então o texto não nos dá margem, não nos dá autoridade para dizer que ele estava a cavalo e ele caiu do cavalo. Então a gente não pode dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo, amém? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então vamos lá ao texto. Quem era Paulo? Paulo era um judeu de nascimento. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Ele era um homem zeloso com a fé que ele trazia no coração. Ele foi educado aos pés de um homem, de um rabino na época muito bom, cujo nome é Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos que eu poderia dizer assim, top. Paulo era fariseu, e para o fariseu, sendo Paulo fariseu, além de ser zeloso pela lei, Paulo também era zeloso às tradições dos seus pais. Paulo frequentava, por ser judeu, ele frequentava assiduamente a sinagoga. Ele também dava o dízimo, ele jejuava, ele era membro do Sinédrio, e ele promovia a fé dos seus pais. Ele também era responsável por neutralizar qualquer nova religião que colocasse em risco a religião das tradições judaicas. O Sinédrio, que Paulo pertencia, era composto por 70 homens maduros, homens de conhecimento. E Paulo era responsável por julgar, por decidir algumas coisas. E como ele era visto, tanto pelos judeus e muito mais por aqueles que serviam a Deus, ele era visto como um homem perseguidor. Ele era conhecido como, alguns estudiosos dizem que ele era uma fera selvagem. Ou seja, ele queria de qualquer forma prender os crentes, ele queria matar os crentes, ele queria tanto física quanto psicologicamente fazer que essas pessoas elas fossem desestabilizadas quando soubesse que ele estava em tal lugar, quando soubesse que ele estava em tal cidade. Eu não sei como nós nos comportaríamos se tivesse vivendo um momento como esse. Eu não sei que tipo de fé você teria, nós teríamos, diante
de um homem decidido a prender, diante de um homem decidido a matar, diante de um homem decidido a destruir tudo aquilo que dizia a respeito de Jesus Cristo. Ele estava indo em direção a Damasco, a sinagoga de Damasco. Ele tinha uma autorização para prender, para matar, para fazer qualquer coisa. Ele tinha carta branca para resolver esta situação. O que ele não imaginava, o que ele não sabia, o que ele não podia entender é aquilo que Jesus iria fazer. Por isso eu quero destacar nesse texto 4 coisas que Paulo não sabia sobre Jesus. A primeira coisa que Paulo não sabia é que quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. Quando nós cremos que Deus é o Senhor da nossa vida, e todas as vezes que eu mencionar o nome igreja, eu quero que você não se lembre desta obra de alvenaria. Eu quero que você se lembre de você. Porque a gente diz assim, Jesus vai levar a sua igreja. Ele não vai levar essa obra de alvenaria. Ele não vai levar o templo mais bonito que exista nesse mundo. Ele vai levar você. Ele vai levar a sua vida. Ele vai levar você. E quem persegue a igreja, persegue Cristo. Quem persegue você, está perseguindo Cristo. Quem persegue você, está em maus lençóis. Então, irmãos, se você está sendo perseguido em casa, se você está sendo perseguido no trabalho, se você está perseguido no seu colégio, na sua faculdade, você não deve se preocupar, porque quem está perseguindo, pensando que está perseguindo e tentando destruir a tua paz, não está perseguindo na verdade você, mas está perseguindo aquele a quem você serve. Está perseguindo Deus que você serve, o dono da sua vida, o proprietário da sua vida. É Ele que eles estão perseguindo. Por quê, pastor? Porque o evangelho não vai acabar por causa de uma perseguição. Quem acaba, na verdade, são os perseguidores. Quando você olha a história da igreja, você vai perceber que a igreja sempre foi perseguida, mas a igreja sempre prevaleceu, porque a igreja não é constituída de a obra de alvenaria. A igreja é cuidada, é mantida, é sustentada, é fortalecida por Jesus Cristo. E você, diante das suas lutas, diante das suas batalhas, você tem que lembrar que você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem que lembrar que Ele, quando se levanta, as pessoas que se levantam contra você, elas estão pensando que estão tentando destruir você, que estão lutando contra você. Em contrapartida, você tem que olhar para a sua vida e dizer a você mesmo: eu sou propriedade de Jesus Cristo, meu amado e Senhor e Salvador. Você tem que olhar para você. A segunda coisa que Paulo não sabia é que o dono da igreja estava vivo. Sabe, nós precisamos, diante das nossas lutas, nós precisamos olhar a quem nós servimos. Nós não devemos, em hipótese alguma, deixar que as lutas, que as situações, que os reveses da vida venham destruir a nossa paz, venham destruir a nossa alegria, venham destruir o nosso entusiasmo. Por quê? Porque Paulo, muito embora fosse um homem de um conhecimento muito grande, Paulo não sabia que aquele a quem ele perseguia estava vivo. O Deus que você serve está vivo. E se o Deus que nós servimos está vivo, essa luta não é nossa, essa luta é contra o Deus que nós servimos. Ou seja, se o Deus que nós servimos, Ele está vivo, então Ele vai reagir a nosso favor. Ele vai fazer alguma coisa a nosso favor.
Ele vai trabalhar por nós, porque o Deus que nós servimos não está morto. Nós temos que ter coragem, porque o Deus que nós servimos não esqueceu de nós. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso amigo. O que nós precisamos fazer diante das dificuldades da vida? Levantar a cabeça, ter ânimo e ir em frente, porque isso vai passar e Deus vai nos fazer mais uma vez vencedores. Paulo estava pensando que o Jesus que era pregado estava morto. Mas, pelo contrário, Jesus não esteve vivo e está morto. Jesus estava morto e está vivo. Uma grande diferença. Ora, se Jesus está vivo, e nós cremos nisso, não porque nós falamos a respeito disso, mas porque Ele habita em nós, porque nós sentimos a Sua graça, porque nós sentimos a Sua presença, porque nós sentimos a Sua presença, o Seu Espírito Santo. Então nós precisamos vencer as lutas. Vencer como? Confiando em Deus. Porque nenhum outro líder na história da humanidade ressuscitou. Nenhum. Mas Jesus, no qual nós servimos, Jesus a quem nós amamos, Jesus o qual nós glorificamos, Ele está vivo pelo século dos séculos. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 4, que Jesus não está morto. Ora, se eu sirvo a alguém que está vivo, e se eu sirvo a um Deus que Ele é poderoso, então por que temer? Porque diante das lutas, nós nos amedrontamos como se Deus estivesse esquecendo de nós, como se Jesus estivesse morto, como se nós estivéssemos indefesos. Nós não estamos indefesos. Há um Deus que está no nosso lado. Há um Deus que mora dentro de nós. Há um Deus que habita dentro dos nossos corações. Há um Deus que não está conosco de vez em quando. Há um Deus que não nos ouve de vez em quando. O Deus que nós servimos, Ele nos ouve sempre. Ele está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso lado, porque o Deus que nós servimos está vivo. Ora, se Ele está vivo, então Ele pode agir em qualquer momento a meu favor. Se Ele está vivo, Ele pode me livrar em qualquer momento. Se Ele está vivo, eu posso ter a certeza de que eu não adoro, não sirvo, não canto a um Deus que não me ouve, a um Deus que não me vê. Não, eu sirvo a um Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ora, então se o meu Deus está vivo, isso traz para mim segurança. Isso traz para mim o quê? Comodidade. Isso traz para mim paz. Isso não significa que por ter um Deus vivo, eu não vou ter lutas, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter momentos de muitas tribulações. Isso significa que o meu Deus, por estar vivo, Ele é poderoso para fazer uma obra gloriosa e me colocar mais uma vez como vencedor. A terceira coisa que Paulo não sabia, e que você sabe que nós sabemos, é que quando Jesus age, ninguém pode impedir. Todas as vezes que Jesus agiu, Ele decide, e não há quem possa mudar isso. Ora, se nós servimos a um Deus que age, e quando Ele age, ninguém pode impedir, na nossa caminhada humana, algumas pessoas podem nos impedir de algumas coisas. Se você no seu trabalho tem alguém acima de você, você pode estar empolgado, você pode querer fazer alguma coisa, e alguém vai te travar, porque fulano é autoridade, fulano manda, fulano está acima de você. Mas no caso de Jesus, não. Ninguém está acima dele. Quando Jesus age, ninguém pode impedir. Aí a pergunta que salta é a seguinte: então por quê? Por quê o Senhor deixou tantos morrerem? Porque Paulo já tinha presenciado a morte de Estevão. Paulo já tinha, na verdade, prendido muitas pessoas. Muitas pessoas certamente morreram
Por que então? Se quando Jesus age, ninguém pode impedir, por que deixou? Por que isso aconteceu? Porque Deus permite algumas coisas. Algumas coisas Deus permite acontecer. Todas as prisões foram permitidas por Deus. Deus tem os seus propósitos. Tudo que está acontecendo na sua vida, há um Deus que sabe de tudo. E na hora certa Ele vai dar um basta. E quando Ele dá um basta, ninguém pode mudar mais isso. Quando Ele dá um basta, ninguém pode mais alterar aquilo que Ele fala. Porque as coisas têm um limite para Deus. Deus vai deixando. Paulo foi com seu zelo, ele foi fazendo o que achava, como se ninguém tivesse o poder de controlar. Ele foi agindo como se ninguém tivesse o poder de mudar aquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele não sabia que Jesus estava vivo. Para Paulo, Jesus fazia apenas parte da história do cristianismo. Para Paulo, Jesus foi apenas um homem que estava ali, que esteve ali, que passou por aquele lugar. Mas um dia, esse Jesus que ele pensou que não estava vivo, se apresentou a ele. Por quê? Porque era a hora. Porque era o momento. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, eu não entendo. Você não precisa entender nada e nem eu. O que nós precisamos é confiar no Deus que nós servimos. Há coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida das pessoas, e a gente quer entender. Quem serve a Deus não precisa entender nada. Deus não vai ficar te dando explicações daquilo que Ele faz, ou daquilo que Ele ainda não fez. Mas certamente, Ele vai fazer o que for certo, o que for correto. Pode ser na sua hora, pode ser na hora que você não achar que é demorar demais, como as irmãs de Lázaro disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus poderia ter chegado antes de Lázaro morrer. Jesus não chegou. Não importa. O que importa é que Deus sabe o que está fazendo. O que importa é que quando Ele dá um basta na situação, não há mais quem mudar. Não há como mais alterar. E é isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos entender. Pastor, estou vivendo de lutas, de dificuldades. Porque o Senhor diz para mim, eu digo aquilo que a Bíblia diz. Tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. E Ele habita em você. E você vai vencer, você vai avançar. Mas na hora que Ele quiser. Porque quando Ele age, ninguém, irmãos. Ninguém é maior do que Ele. Ninguém pode impedir. Ninguém pode alterar o seu poder. Ninguém pode alterar a sua mão. Quarta coisa que nós precisamos entender, que Paulo não sabia. Quarta coisa é que Jesus é Deus. Ele servia a Deus, ele era um homem zeloso. Era um homem que amava as coisas de Deus, mas ele não conhecia Deus. Há muita gente que não conhece Deus. Há muita gente que não sabe quem é Deus. E para ele, Jesus não era Deus. Ele não tinha essa noção, ele não tinha esse conhecimento de que Jesus era Deus. De que Jesus para nós é Deus. O que Jesus diz em João 10,30? Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Ele não sabia. Ora, se Jesus é Deus, então eu tenho um Deus que eu sirvo. Eu tenho um Deus que eu amo. João 14,9 diz, quem vê a mim, vê o Pai. João 14,16, verso 6 diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse encontro que Paulo teve, alterou a vida dele, mudou a vida dele. Agora esse Paulo é um novo homem, é um homem agora que teve um encontro com Jesus. E aí está sobre os ombros de um homem que já conhecia a Deus, uma grande responsabilidade. Agora Ananias tem uma visão, e Deus
detalha o que ele deve fazer. Vai à casa de Judas, na rua direita. É interessante como Deus é maravilhoso. Quando nós temos os ouvidos aguçados, Deus dá até endereço. Tem gente que não acredita. Eu me lembro da minha mãe há muitos anos, uma irmã que nós conhecíamos, e um dia, eu acho que eu já contei isso aqui, um dia, meu pai sempre gostou de comprar muitas coisas em fartura na nossa casa, e eu me lembro que um dia Deus falou para minha mãe: pega um pedaço dessa carne, corta e leva para a irmã tal. Irmãos, a gente precisa entender que é um Deus que fala. A gente só precisa acreditar e ter ouvido aguçado. Ela foi lá, cortou e foi para casa da irmã. Isso aconteceu na nossa família. Eu não estou contando nada de que eu vi, que talvez tenha sido. Eu estou dizendo de algo que eu vivi. E ela chegou na casa daquela irmã, e a irmã, quando chegou lá no portão, falou assim: eu já sei o que é. Aí minha mãe disse assim: você sabe o que é? Sei. É o meu pedacinho de carne que eu pedi ao Senhor nessa noite. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos acreditar num Deus que fala, num Deus que faz, um Deus que age, um Deus que opera. Você está vendo o tamanho do seu Deus? E agora a responsabilidade está sobre Ananias. E aí Ananias tenta argumentar com Jesus. Senhor, tu sabe quem é ele, como se Jesus não soubesse. Ele recebeu carta para prender, para matar. Aí Jesus chega para ele e diz assim: vai. Jesus não deu explicações detalhadas. Jesus disse: olha, esse homem é precioso aos meus olhos. Sabe, se por um lado nós olhamos um Paulo longe de Deus, um Paulo que tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, por outro lado nós temos um Ananias, que tem o ouvido aguçado para ouvir aquilo que Deus quer fazer. Por outro lado nós temos um Ananias, que precisa fazer aquilo que Deus estabeleceu. A pergunta que eu faço é a seguinte: você sabe o que Deus quer de você? A segunda pergunta que eu quero fazer: você tem feito aquilo que você sabe o que Deus já falou para você? Sabe por que isso é tão pessoal? O que Deus pede a um não pede a outro. O que Deus exige a um não exige a outro. Deus enviou Ananias à casa de Judas, onde estava Saulo ou Paulo, para fazer na vida daquele homem uma obra transformadora. Isso significa que nós que servimos a Deus precisamos sempre estar prontos para fazer a obra de Deus em qualquer momento. Não argumentar, não querer debater com Deus a respeito de qualquer situação. O que nós precisamos é estar prontos para, quando Ele nos chamar, nós atendermos e fazermos a sua vontade. Esse Saulo agora se torna um novo homem. Ele recebe uma imposição de mãos, ele recebe o batismo, e agora aquele homem que não conhecia Jesus, aquele homem que não conhecia Deus, na sua essência Jesus, aquele homem que não conhecia aquele Jesus poderoso, e aquele homem que perseguia, que prendia, que matava e que fazia qualquer coisa, agora a situação inverte. Agora está sendo procurado, agora querem prender ele, e aquele evangelho que ele dizia que não era verdadeiro, agora ele prega esse evangelho. Isso significa, irmãos, que o Deus que nós servimos é o nosso dono. Isso significa que a igreja tem um dono. E quando eu falo de igreja, eu falo de você. Você tem um dono. E o dono da sua vida não é você. Você pode até dizer assim: eu faço o que eu quiser fazer. Você vai fazer até quando Deus deixar. Quando Ele travar você, aí eu quero ver quem é maior. Quem é maior?
Deus é o nosso dono. Deus está vivo. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Não fica olhando para as dificuldades que você está enfrentando. Você tem que olhar para um Deus que faz o que os homens não podem fazer. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer, irmãos. Se Deus não batalhar por você, ninguém vai batalhar. Se Deus não operar, ninguém tem poder para operar o milagre que você precisa. O que então nós precisamos entender? Que nós temos um Deus e que esse Deus permite passarmos por algumas situações. A gente costuma dizer assim, o que o texto da Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nem tudo que é bom, perfeito e agradável para Deus é para nós. Mas não importa se não é para nós. O que importa é que se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Deus. Talvez você esteja indagando por que eu estou vivendo essa situação. Por que eu estou vivendo esta dificuldade? Você está vivendo porque Deus ainda não deu um basta. Porque Deus está permitindo. Porque na hora que Ele disser basta, basta. Na hora que Ele disser não pode mais, não pode mais. Acabou essa situação, ela vai acabar na sua vida. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos aprender? Que nós estamos sendo governados por um Jesus que nós amamos. E que mesmo que as coisas não aconteçam da forma que nós queremos, Deus certamente sabe de todas as coisas. O que nós não podemos nessa jornada, o que nós não podemos nessa caminhada é esmorecer. O que nós não podemos nessa caminhada é perder a esperança. O que nós não podemos nessa caminhada é desanimar. O que nós não podemos nessa caminhada é cruzar os braços. O que nós precisamos fazer então, pastor? Nós precisamos não deixar que a circunstância nos altere. Nós precisamos fazer que as lutas que vierem sobre nós, que as dificuldades que soprarem sobre a nossa vida, não altere a nossa fé em Deus. Não altere o entusiasmo que nós temos de fazer a obra de Deus. Mesmo que a gente não entenda nada. Mesmo que a gente não compreenda nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele sempre tem o melhor para nós. Talvez você esteja vivendo aí dias difíceis. Como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não estivesse enxergando. Lê do engano. Na hora certa, Ele vai dar um basta para isso. Na hora certa, Ele vai acabar com toda essa dor que você está vivendo. Só que a sua hora não é a hora de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. O seu dia não é o dia de Deus. Mas a hora certa, no momento exato, Deus vai te colocar por cabeça novamente. Deus vai te exaltar novamente. Deus vai glorificar o nome dEle através da sua vida de novo. Não pare. Não desista. Não recue. Não cruze os braços. Não congele. Não se engesse. Porque as coisas não estão acontecendo. Porque nós servimos a Deus, irmãos, não por aquilo que Ele faz. Não é isso? A gente canta um hino aqui que é muito bonito cantado. Ainda que a figueira não floresça, e a vide não deu o seu fruto. Preste atenção nesse hino. Pode acontecer todas as coisas, pode faltar tudo. Será que pode? Será que pode faltar tudo? Será que se as coisas faltarem nós vamos alterar? Será que se as coisas faltarem nós vamos mudar? Será que se a vide não der fruto, se as vacas, como diz o texto, não derem cria, como nós vamos confiar em Deus? Nós precisamos confiar em Deus sempre, em qualquer situação, em todos os momentos.
Porque nós estamos sendo treinados, não é para viver aqui não, irmãos. Você não está sendo treinado, pelo menos nessa igreja, para você viver aqui. Você está sendo treinado para herdar o céu. E para herdar o céu, no mundo, a gente vai passar por lutas. Nessa vida nós vamos passar por tribulações. Mas eu tenho que ter bom ânimo. Eu tenho que confiar de que isso vai passar. Eu tenho que acreditar que mesmo que as coisas não estejam do jeito que eu gostaria que estivesse, há um Deus que tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da sua vida? Você acredita nisso? Que Deus está controlando toda a sua vida. Então você tem que sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu confio que o que eu estou vivendo vai mudar. Eu confio, Senhor, que Tu és poderoso para alterar. Tu és poderoso para mudar o rumo da minha vida. Ele é poderoso para virar uma página na nossa vida. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Amém?